Gravando. Boa noite a todos. Boa noite. Estamos aqui reunidos mais uma vez, em nome de Jesus, para os seus ensinamentos. E vamos à nossa lição do Evangelho na noite de hoje. E para a prece inicial, convidamos o nosso amigo Sid Clay. Então vamos com tranquilidade, envolvidos na tua paz, na tua luz, Mestre Jesus. Estamos aqui nesta noite, unidos e reunidos, encarnados, desencarnados, para que nós possamos aprender um pouco mais. E te rogamos, Mestre, que permaneça conosco, através de nossos guias, nossos mentores espirituais, que todos aqueles, Senhor, que forem trazidos para aprender, que sejam muito bem-vindos. Envolve, Senhor Jesus, a nossa irmã Micheline, para que ela possa trazer as explicações, a compreensão de tudo que já foi dito, mas que será relembrado. Envolve, Senhor Jesus, a todos aqueles irmãos que estão em sofrimento, mas que a tua luz os liberte. E todos aqueles, Senhor Jesus, encarnados, possam estarem passando por aflições, angústias, dúvidas e interrogações. Que o Senhor possa envolvê-los em tranquilidade, serenidade e a confiança de que tudo será resolvido. Pai nosso que estais nos céus, santificado que seja o seu santo e bendito nome. Que venha a nós o vosso reino, e que seja feita, Senhor, a sua santa e bendita vontade, assim na terra como em todos os mundos. O nosso, cada dia que nos dás hoje. Perdoai, Senhor, nossas ofensas, na medida em que nós perdoamos as ofensas de nossos irmãos. Não nos deixes cairmos em tentações, livrai-nos de todos os males. Assim, Senhor Jesus, te pedimos que conceda a permissão para que nossa irmã Teresa possa dar iniciado os estudos de sua santa e doce paz. E assim seja. Vamos ver. Capítulo 17. Sede perfeitos. Caracteres da perfeição. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem àqueles que vos odeiam. E orai por aqueles que vos perseguem e que vos caluniam. Porque se não amais, senão aqueles que vos amam, que recompensa com isso tereis? Os publicanos não o fazem também? E se vós não saudardes senão vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Os pagãos não o fazem também? Sede, pois, vós outros perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. São Mateus, capítulo 5, versículo 44, 46, 47 e 48. Uma vez que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, essa máxima, sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de se atingir a perfeição absoluta. Se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ela tornar-se-lhe igual, o que é inadmissível. Mas os homens aos quais Jesus se dirigia não teriam compreendido essa nuance. Ele se limitou a lhes apresentar o modelo e lhes disse para se esforçarem para alcançá-lo. É preciso, pois, entender por essas palavras a perfeição relativa, aquela da qual a humanidade é suscetível e que mais aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus o disse: amar os inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam, orar por aqueles que nos perseguem. Ele mostra, assim,
que a essência da perfeição é a caridade em sua mais larga acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. Com efeito, observando-se os resultados de todos os vícios, e mesmo dos simples defeitos, se reconhecerá que não há nenhum que não altere mais ou menos o sentimento da caridade, pois todos têm seu princípio no egoísmo e no orgulho, que são a sua negação, porque tudo que superexcita o sentimento da personalidade destrói, ou pelo menos enfraquece, os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. O amor ao próximo, levado até o amor dos inimigos, não podendo se aliar com nenhum defeito contrário à caridade, é por isso mesmo sempre um indício de maior ou menor superioridade moral, de onde resulta que o grau de perfeição está na razão direta da extensão desse amor. Por isso, Jesus, depois de ter dado aos seus discípulos as regras da caridade, naquilo que ela tem de mais sublimes, disse-lhes: sede, pois, perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Então, com essa lição de onde Jesus nos disse para sermos perfeitos, a perfeição, no caso, é a caridade, o amor ao próximo, nos livrarmos do orgulho e perdoar. Acima de tudo, perdoar. Tem aquele ditado que diz que quando a gente perdoa, né, é como se um fio de aço se partisse. É soltar o pescoço do outro. É nos desvencilhar, nos libertarmos e libertarmos o outro. Então, seguindo as regras, as lições, a moral do Cristo, vamos perdoar, sermos caridosos, fazermos o bem e seguir na nossa estrada como Jesus nos ensinou. Que assim seja. Me chamo Micheline. Alguém quer falar? Alguém quer falar? Temos ainda 2 minutos. Assim, bem rapidinho, sabe? Eu acho que quando se fala de perfeição, nós sabemos que nós estamos ainda muito distantes de uma perfeição. Porém, a gente sabe a importância que tem os nossos erros para que a amadureça para esse caminho de perfeição, que é o nosso caminho. Então, cada ato nosso que nós fazemos, nossos equívocos ou nossos erros, eles servem valiosamente para o nosso aperfeiçoamento. Só que nós temos que entender, e isso é o que talvez poucas pessoas entendem. Muitas das vezes, o erro que o outro comete, muitas das vezes não é porque ele quer cometer o erro, mas às vezes a falta de maturidade naquele momento pelas suas escolhas que eles fazem naquele momento. Mas que a gente vai caminhando, a gente vai aprendendo, a gente vai amadurecendo. E certas coisas que antes faziam sentido, amanhã não faz mais. Um exemplo, tem pessoas que quando decidem se realmente, eu não quero mais fumar, porque isso não me cabe mais, ele deixa. E tem outras pessoas que ainda persistem porque não conseguem se livrar. Uns têm a coragem, têm a fé, outros querem permanecer. Então, uns querem permanecer no erro, porque não querem modificar, não querem sair daquela situação. Outros não, outros se decidem se enfrentarem para prosseguir. Então, seres perfeitos como o nosso Pai é perfeito, vai depender muito de cada um de nós, de realmente querer sair da situação e avançar. Bruno? Falar mais alguma coisa? Então, convido Micheline a dar início à nossa aula de hoje. Boa noite, gente. Vamos continuar com o estudo sobre a intervenção dos demônios nas manifestações modernas, que Bruno disse que eu não falei nada do assunto aula passada. Ele disse que eu tenho que falar hoje. Então, vamos ver o texto. A gente estudou. Ela disse que foi. A gente leu, né? Estudou o assunto e eu não vou ler aquele texto que Kardec coloca no livro sobre que é do cardeal, né? Lá
Meyers, 1865, que é por causa da pastoral, né, da época da primeira comunhão, que ele faz esse texto. Então, Kardec vem refutar afirmações que ele traz naquele texto, que ele falou lá no livro, no capítulo dos demônios, ele continua a falar nesse livro. Aí eu trouxe alguns trechos do assunto, do texto, para falar o que Kardec vem mostrar, né? E ele vai citando muito o livro dos médiuns ali, né? Onde ele já vem explicando essas informações. Mas aí, passando assim rapidamente o que a gente falou, a gente viu que, por causa da falta de conhecimento sobre o mundo espiritual, a igreja, ou as pessoas, né, tinham muitas superstições. E durante todo esse livro, né, o Céu e o Inferno, Kardec vem mostrando por que a gente tem essas superstições e vem mostrando que os espíritos não são espíritos bons e maus, eles não são seres especiais, né, ou seres diferentes uns dos outros. São apenas os espíritos dos homens que evoluíram, né? Evoluíram mais ou menos, mais rápido, menos rápido, e têm mais conhecimento, menos conhecimento. Então, ele vem desmistificar essa ideia de que existem espíritos criados, destinados inteiramente ao mal, espíritos criados especialmente para fazer o bem. E mais, ele vem falar sobre essas manifestações. São só esses espíritos maus que vêm falar, né? Só os demônios, como a igreja falava na época. A gente tem que lembrar sempre que Kardec está falando aqui em 1865, né? Para ele, aquilo ali era a modernidade. Para a gente já passou um tempão. Mas a gente sabe que a igreja ainda tem muito disso, né? A gente falou algumas coisinhas ali, de exemplo, semana passada. A igreja ainda acredita muito nisso, né? Nessa história desse demônio ser personificado, né? Para fazer o mal, para incentivar as pessoas no mal, para fazer com que as pessoas errem. Mas isso já é muito, já foi muito difundido, né? Já existem muitas pessoas. Hoje em dia é mais difícil você aceitar isso, né? Você acreditar nisso. A não ser que você venha dentro de uma religião que ensine isso a você, né? A nova igreja que está surgindo, né? Que são querendo suscitar essa ideia. Eu tenho sempre a ideia de que a igreja protestante ela está fazendo a Idade Média da Igreja Católica, né? A gente está vendo a história se repetir. Por isso que a gente diz, quem não tem história, repete o passado, né? Repete os erros do passado. Então a gente vê assim algumas denominações religiosas que estão repetindo os erros que a Igreja Católica repetiu, né? Que a Igreja Católica cometeu. E a gente tem, talvez não consigam fazer as mesmas coisas da mesma forma, porque a gente já tem uma amplitude muito maior de conhecimento, né? A gente já não é capaz de aceitar uma inquisição, não é? A gente não é capaz de aceitar determinadas coisas. Se bem que a gente tem coisas muito recentes que foram parecidas, né? Mas vai se achando sempre um jeitinho de fazer diferente, né? Do preconceito, de fazer com que as pessoas não pensem, não raciocinem. E a ideia da igreja era exatamente isso. Tudo lá atrás, né, na Idade Média, tudo que vinha trazer conhecimento, né, do homem, que vinha trazer mudanças, que vinha trazer conhecimento do que o que a igreja estava dizendo era diferente. A gente tem a título da forma da terra girar ou não girar, não é? O homem e tal. A gente vê todo o movimento histórico onde a humanidade, né, os homens viam a igreja como uma potência que dominava, que não permitia que as pessoas pensassem, e houve uma revolta contra isso, né? Então você vai para o lado extremo oposto. Mas quando a gente vai estudar essa época onde essas ideias foram ebulindo de todos os lados, vê-se que a ideia não era abolir completamente a ligação espiritual, né? Que o homem não existe, que o espírito não existe, que o homem não tem essa ligação com Deus. Existia ainda essa ligação, esse meio termo. A gente é que foi afastando muito mais, né? Afastando ciência de espiritualidade e as coisas foram ficando muito mais materialistas. Mas depois você vai chegar ver os extremos, né, de você negar inteiramente a religiosidade, ou a religião, ou a igreja. O próprio Kardec diz que muitas vezes a igreja cria os ateus, né? Faz com que as pessoas não acreditem em Deus por causa dessa
ideia de não deixar você, não permitir que você pense, não permitir que você traga a sua opinião, a sua opinião, que você questione. Né? Kardec vem desfazer muitas coisas com pensamentos muito simples, né? Que é só a gente parar para pensar. Só que a nossa educação ainda hoje não é feita para a gente pensar. Nossa educação é feita para a gente formar trabalhadores para a máquina funcionar, né? É assim que a gente funciona aí. Então, isso aqui é como ele começa o texto lá, do que ele vem trazer, né? Dizendo que a intervenção dos demônios, ele vem dizer que os demônios são sutis, ardis, que eles vêm falar, né, com os homens de maneira para enganar, às vezes de forma doce, às vezes falando em Deus, às vezes falando em que são santos, né? Falando em nome de pessoas que foram conhecidas, que têm esse cabedal de moral, dizendo que são eles, inclusive, né? E eles atribuem todas essas comunicações aos demônios. E Kardec vem falar sobre essas coisas, né? Ele disse que somente, nesse texto que ele está falando, né, do arcebispo, somente uma parte dos anjos foi transformada em demônios por Deus, né? Foi jogada lá, e que Deus permitiu que esses demônios chegassem aos homens. Ele vem mostrar que Deus permitiu que esses demônios continuassem com todos os poderes que os anjos tinham, né? E não permitiu que os anjos, que seriam aqueles espíritos bons que iriam estar aqui para nos ajudar, né? Para nos impedir de cometer o mal, de cometer os erros, não permitiu que esses anjos tivessem o mesmo poder, né? Que tivessem essa igualdade, né? Essa maneira de chegar aos homens da mesma forma. Então ele vem dizer que quem fala, né? A igreja sempre vem falar que quem se comunica são os demônios. E ele vem dizer que nem os homens não podem se comunicar, os homens que morreram não podem se comunicar porque não é permitido por Deus. Os anjos não vão se passar para esse papel, mas os demônios podem, né? Por quê? Né? É uma coisa assim, sem sentido. Michelene, sendo assim, como é que se explica a aparição, não é, da Virgem de Fátima às crianças, né? Como eles explicariam que os anjos não podem se comunicar, mas só os demônios? A própria Maria veio, né? Esse fato já é posterior a Kardec, né? É de 1900 e qualquer coisa. Mas ele vem dizer, na própria Bíblia existem profetas, existem muitos que vieram, emissários de Deus, falar em nome de Deus. Aí ele diz assim, então só podia lá, agora não pode mais, né? Só aqueles que podiam... Kardec vem mostrar como é frágil esses argumentos, né? Como são frágeis. Porque você vê a própria Bíblia dizendo que há essas comunicações e a igreja dizendo que não pode haver, que se houver comunicação é do demônio. Por quê? Qual é a ideia? Só quem pode ter esse poder sou eu, igreja. Você não é permitido você falar com anjos ou com espíritos elevados, porque eles vão te ensinar coisas que não me interessa que você saiba. Né? Você tem que obedecer a mim. E eu só quero que você pense o que eu quero. Micheline, em relação a essa questão também da proibição, né, da evocação, que tem... Tu vai falar isso? Tem Não aí, pode né? falar. Ah, não, depois eu não falo. A gente complementa. Não, mas da intervenção, porque aqui mesmo ele fala da questão de que a igreja proíbe, né, essa intervenção. Aí eu fui fazer uma pesquisa que eu sabia que tinha, aí você vai lá em Deuteronômio. Sim. Eu até anotei aqui o capítulo. Capítulo 18, dos versículos de 9 a 12. Né? Mas quando ele faz essa proibição que é do povo hebreu, é porque o povo hebreu eles eram tidos como os necromantes, né, que faziam necromancia, que era basicamente o seguinte, né, eles faziam uma exumação de um corpo e meio que lá, por cima desse corpo, já em putrefação, eles tentavam evocar o espírito daquela pessoa para que eles pudessem, por exemplo, dizer onde é que está o tesouro, onde é que tem o ouro, né? Ou então, o que é que vem amanhã ou depois. Então,
nessa questão, eu acho que foi Moisés que proibiu, não foi Moisés? Moisés. Então, nessa questão aí, a gente precisa entender o ambiente que está sendo vivido, né? E nessa questão ele diz, ó, então dessa forma é proibido, né? Da gente tentar buscar, tentar trazer os espíritos para obter vantagens, Uhum. né? Então, por isso que existe essa proibição em Deuteronômio, só que é como você vem dizendo, né? A igreja, ela vem como que buscando formas de perpetuação de poder, e é o que você iniciou. Deixa o ser humano ignorante, não estimula nele a questão e a capacidade de pensar para que a pirâmide possa ser sustentada, que a sua base é a que fica com mais pessoas, né? Isso. É muito interessante a gente estudar a história do povo hebreu para a gente entender de onde saiu a Igreja Católica, não é? Porque não saiu do nada, não é? Todos esses hábitos, as crenças, vêm lá do povo hebreu. Né? A gente tem que estudar isso para a gente entender, como o Bruno trouxe agora, né? A gente entender por que foi proibido lá atrás e por que a gente continuava fazendo sem pensar, né? Dizendo, não, não pode, falando, né? Não, não pode, é proibido. Mas por que é proibido, né? Se na própria igreja tem essas comunicações, na própria Bíblia tem essas comunicações, e a gente tem a Bíblia como referência, então por que antigamente podia e agora não pode? E essa questão que o Bruno levantou da proibição, e tem a lógica, está É, certíssimo. Então eles queriam, vai chover amanhã, vamos perguntar a fulano que morreu, onde é que está um dinheiro que ele ganhou, onde é que ele escondeu, nessas tipo de perguntas. Se a gente não tiver cuidado com o espiritismo hoje, muita gente também está querendo isso. Vem fazer uma consulta, quer saber se vai passar numa prova, se vai casar com fulano, se minha esposa ou meu marido está me traindo. Esse tipo de pergunta não se faz na espiritualidade, porque isso aí não é coisa para eles resolverem. Então, nessa parte, Kardec tem que perguntar ao espiritismo o que ele pode lhe responder. Não vamos perguntar aos espíritos qualquer baboseira, porque, inclusive, vai vir espírito que vai responder. Agora, ele vai responder do jeito dele e não vai acrescentar nada à nossa evolução. Aí, nesse caso, desse tipo de pergunta, até o próprio espiritismo condena e não se deve fazer esse tipo de reunião frívola, né, de tolice, de brincadeira. Até o próprio espiritismo condena isso. Então, tem tudo a ver. Quando a gente quer se reunir, quer perguntar a um espírito alguma coisa, é uma coisa para elevar nossa moral, nossa educação, nosso crescimento espiritual. uhum. Mas não por tolice. Aí essa proibição tem lógica e está até correta. Inclusive ele vai falar no texto também sobre que tipo de comunicação os espíritos superiores vêm dar para a gente, né? Em relação aos avanços da ciência, em relação às descobertas, que os espíritos não vêm fazer por nós. Ele fala lá, né? Eles vão procurar uma pessoa que esteja capacitada. Você até falou sobre isso, né? Numa aula dessas. A pessoa que esteja capacitada para que aquela pessoa venha a descobrir, a desenvolver determinada trabalho da ciência, da área, que seja lá qual for. E que se ela não tiver capacidade, tem outras. Por isso que a gente vê muitas vezes uma descoberta que é feita em vários locais ao mesmo tempo, né? Porque existem vários espíritos, várias pessoas que estão trabalhando para isso. A espiritualidade está vindo. E a maior prova disso é o espiritismo, né? Que veio ali espalhada no mundo inteiro, não só para uma pessoa só, né? Não para uma pessoa dizer, olha, eu fui o escolhido de Deus, e Deus disse para mim toda a verdade e eu tenho o poder de dizer para vocês toda essa verdade. Veja como ele foi democrático para todos nós, né? Kardec pergunta se ele desistisse, não conseguisse levar à frente o trabalho, a espiritualidade foi curta e grossa. Já tinha outro. Nem se preocupe, que a gente já tinha outro engatilhado. Não é exclusividade, não. Se um não pode, vai para outro, vai para outro. E tem gente que ficava perguntando, né? Quem será? Eu acho que tem um pessoal que ficava investigando. Quem será que seria no lugar de Kardec? Quem seria né? no lugar dele? E a gente vê que Kardec. Não sei. Leon Denis? É? Olha. Olha que massa. É. E a gente vê que Kardec não veio trazer as coisas do nada. Veja que já existia um estudo antes dele começar a querer entender daquilo, né, do que você estava passando, já existiam outras pessoas estudando aquilo, né, querendo entender, buscando informações. Ele foi a pessoa preparada para fazer com que essas informações tivessem algum proveito, não é? Mas ele não estava sozinho ali. Muitas vezes a gente tem
mau hábito de achar um salvador do mundo, né? Uma pessoa que fez, que salvou, que fez isso, fez aquilo. A gente esquece que é sempre uma equipe, um grupo grande que faz com que aquela pessoa consiga levar adiante, né? Uma determinada. Michelinho, e a semana passada, você mostrou para a gente que teve alguns que trabalharam com a espiritualidade, não é? Que você mostrou que tinham três que trabalham com levitação, não foi? Sim. E você vê que nenhum tiveram o pensamento de querer estudar a fundo o que estava por trás, como Kardec fez. Uhum. Kardec teve esse pensamento de querer estudar, enquanto os outros que talvez poderiam ter feito isso não fizeram, né? É aqueles irmãos do Devepon, eles disseram que estavam ali para mostrar, né? Eles devem ter ganho muito dinheiro com aquilo, né? Viveram daquilo durante anos, décadas, mas que a ideia deles é que as pessoas vissem e cada um tirasse suas conclusões. Eles não estavam preocupados com a espiritualidade, de saber se era, se não era, o que era aquilo. Pelo menos foi a declaração que eles fizeram em carta, né? Para o mágico, como era o nome mágico? Houdini, né? E o outro, que era amantíssimo desse assunto, ele disse que ele tinha uma missão de fazer com que as pessoas tivessem conhecimento da imortalidade. Né? O rei, E aí ele trabalhou muito, né? 35 anos fazendo sessões e tudo, para mostrar que o mundo espiritual existia. Então, aqui é o que ele vem dizer, que eles concedem aos demônios essas faculdades angélicas, né? Tem o saber, a perspicácia, a previdência, a clarividência dos anjos, a astúcia e habilidade, né, em grau supremo, com o objetivo de desviar os homens, afastá-los de Deus, né? E Kardec vem questionar isso, né? Por que só os demônios que ficaram com essas habilidades? E porque se eles foram afastados, né? Se eles foram tirados do céu para um local nefasto de sofrimento, por que Deus permitiu que eles continuassem com isso? E permitiu que eles continuassem andando entre nós, por fazer com que a gente. Deus sabe como nós somos, que somos imperfeitos. Como é que ele ia deixar ali um ser mau para estar do nosso lado, fazendo com que a gente erre, né? São coisas sem sentido que a gente não para pensar. Aí a gente lembra assim, esse é Deus bondoso, né? Esse pai, que pai é esse, né? Que eu boto aqui um veneno para ver se meu filho toma, né? Do lado dele, uma criança que não sabe o que é aquilo, né? Junto do fogo, vai lá, bota a mão, vê como é bonitinho, né? Então, são coisas que a gente não para pensar, né? Aí ele vem falar outra questão. Compreende-se que, seguro de sua presa, ele a excite a rezar a Deus, a submeter-se à sua vontade, a renunciar ao mal. Que ele exalte aos olhos dele as delícias da vida dos bons espíritos e lhe pinte com horror a posição dos maus. Então, o que é que ele quer dizer isso? Aqueles espíritos que vêm falar de Deus, falar que você deve se melhorar moralmente, falar que você deve buscar Deus. Veja como os espíritos bons são felizes, né? Então, isso é o papel do demônio. O demônio vem falar isso pra gente, converter pessoas a buscar Deus, converter pessoas que vivem no mal, que vivem em pecado, que vivem fazendo mal para as outras pessoas. A gente vê espíritos que vêm trazer essas mensagens, né? Então ele diz assim, como é que é? Ele compreende que um espírito mal vem fazer isso, né? Ele diz não tem lógica. Se ele está ali para arrebanhar pessoas para o inferno, né? Para se perder, para pecar, para ir viver, né? Morrer, ficar eternamente no inferno com ele, como é que eles vão fazer trazer essas mensagens para as pessoas? Porque é isso que o Espiritismo vai trazer, não é? O Espiritismo é isso que os Espíritos vêm mostrar para a gente, os Espíritos bons, vêm trazer essas mensagens de esperança, de amor, de paz, de fazer com que a gente volte a Deus, né? De fazer com que a gente veja como os Espíritos bons. Kardec vem trazer, né? A gente já vai começar com Espíritos felizes, né? Então Kardec vem trazer exemplos de espíritos que seguiram bons caminhos e vem mostrar como eles estão felizes no mundo espiritual. Então, por que que o demônio vem trazer isso, né? Como ele diz lá no texto também, é como se um comerciante estivesse falando bom do rival dele que é ali na frente. Olha, o sapato do outro é mais bonito, né? Vá lá comprar aquele que é melhor. Não tem sentido isso, né? Fazer gol contra. Fazer gol contra. Alguém quer falar? Aí ele vem dizer que é um papel estúpido que se dá para o demônio, né? Dizer que ele
em consequência dessas instruções do mundo invisível, né, dessas coisas que eles vêm trazer, que tem trazido incrédulos e ateus para Deus, né? Ele vem falar que esses espíritos têm feito isso. Vêm ateus, incrédulos e ateus rezarem com fervor, coisas que nunca tinham feito. Pessoas viciosas trabalharem com ardor pelo seu aperfeiçoamento, né? O Espiritismo vem trazer isso, né? As pessoas fazerem essa sua reforma moral. Pretender que essa obra dos ardis do demônio é fazer dele um verdadeiro estúpido, né? Que ele diz, ele colocou outro nome ali, asceta, sei lá o que é. Ele vem dizer, né, que é você achar que o demônio é estúpido. E como não se trata aqui de uma suposição, mas de um resultado de experiência, e que contra um fato não há denegação possível, porque Kardec vem trazer a espiritualidade nessa época, trouxe muitos exemplos, né, exceções dos espíritos, o que os espíritos vinham trazer, eles comprovaram isso, então não era só uma teoria, eles estavam mostrando ali a experiência em relação a isso. Ele vem dizer que contra fatos não há argumentos, né? É preciso concluir daí ou que o demônio é um desastrado do primeiro grau, que não é nem tão ardiloso nem tão maligno, pode se pretende, e por conseguinte não é muito de se temer, visto que trabalha contra seus interesses. Ou então que nem todas as suas manifestações são dele, né? Então ele vem aqui trazer, nem todas as manifestações são dos demônios. As igrejas, vou falar da Igreja Católica, que existem reuniões onde as pessoas recebem, incorporam, e depois ninguém fala nisso. Quem fala desse? Teve um Hinaldo, eu acho, um palestrante, que veio contar uma história dessa. A irmã dele no Rio de Janeiro, que é extremamente católica e não queria que ele, não quer ir ao centro espírita, não quer conhecer e tal, e chamou e convidou ele para ir à igreja. E ele foi. E numa dessas reuniões fechadas, ela incorporou e começou a fazer, falar e não sei o que mais, e outro, um círculo assim. E depois, quando eles estavam vindo para casa, ele fez, irmão, o que foi aquilo? Ele fez, calado, não se comenta sobre isso. A gente não fala sobre essas coisas. Simplesmente assim, ignoram, né? E na igreja evangélica, eles fazem questão de mostrar que eles são que falam, né? Que são o Espírito Santo, não é o Espírito Santo. Não, tem um. Fala línguas, né? A língua de fogo, não sei o que, né? Então eles fazem questão de mostrar que não são eles que estão falando, são outros. Então não é o demônio, né? São coisas assim muito contraditórias, né? Que a gente vem falar, vem mostrar. E Kardec já lá, muito claro isso, né? Esse texto aí o texto lá do pastor não, me ajudem aí, o arcebispo. Eles fazem aceitar o erro sob todas as suas formas. É para obter esse resultado que a madeira, a pedra, as florestas e as fontes, o santuário dos ídolos, o pé das mesas, a mão das crianças proferem oráculos. Então ele vem mostrar sobre várias formas que os espíritos usam, né? Que ele vem falar de bruxaria, de magia, de feitiçaria, e diz que são usadas essas coisas, a mesa falar, né? A madeira falar. Aí vem oráculos, aí vem várias coisas que vêm trazer essas informações. E Kardec vem dizer, eles esquecem o que está na Bíblia. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. Naqueles dias derramarei do meu espírito sobre meus servos e sobre minhas servas, e eles profetizarão. Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 17 e 18. Aí Kardec vem dizer, o que é isso senão a mediunidade? Né? Os espíritos que vêm falar através de vários, né? Dos filhos, das filhas, dos velhos, dos novos, de todos. Né? Então a gente tem isso na Bíblia. Aí Kardec vem dizer, então eles podiam e a gente não pode. Né? Então são coisas que não têm sentido. Eles falam, né? O fogo que vem sobre eles, né? O Espírito Santo. A Igreja Católica fala do Espírito Santo, a Igreja Evangélica não lembro o que é. Porque eles são diferentes. É o Espírito Santo no lugar de Maria, eles colocam, acho que é. Aí ele vem dizer, por meio dessas operações da magia moderna, vemos se reproduzirem entre nós as evocações e os oráculos, as consultas, as curas e os prestígios
que ilustraram os templos dos ídolos e os antros das sibilas. Eles vêm falar até do magnetismo, né? Que o magnetismo é bruxaria. É interessante. Então, Kardec vem dizer, onde se vêem as operações da magia nas evocações espíritas. A magia, com auxílio de seus sinais, fórmulas e operações cabalísticas, devia fornecer pretensos segredos para operar prodígios, coagir os espíritos a porem-se a serviço dos homens e lhes satisfazerem os desejos. Hoje sabe-se que os espíritos não são senão as almas dos homens. Não são chamados a não ser para receber os conselhos dos bons, moralizar os imperfeitos e para continuar as relações com os seres que nos são caros. Eis o que diz o Espiritismo a esse respeito. Kardec vem falar não da magia, da feitiçaria, né, que para ele não. Ele vem falar do Espiritismo. O que é que a gente faz, né, quando a gente evoca, na época ele fazia as evocações para estudar, para entender, para conhecer o mundo dos espíritos, né? Essa relação da espiritualidade. Mas a gente hoje mesmo, que a gente recebe espíritos para ajudar, tem outros que fazem, outros centros que fazem reuniões mediúnicas com o intuito de experimentos, de estudo, né? Tem várias coisas de cura. Então ele vem dizer onde é que estão essas evocações da magia, da feitiçaria, né? Por exemplo, no espiritismo. Não estão, não tem nada disso. Onde eles dizem, onde a gente diz sempre que os espíritos não são além de homens que já estão no mundo espiritual, né? Que vêm com essas, vêm nos dar conselhos bons para moralizar os imperfeitos. E no livro dos Médiuns ele vem dizer que não há nenhum meio de coagir um espírito a vir contra a sua vontade, se ele for vosso igual, ou vosso superior em moralidade, porque não tendes nenhuma autoridade sobre ele. Se ele for vosso inferior, vós o podeis, se for para o seu bem, pois então outros espíritos vos secundam. Então ele vem dizendo, mesmo os espíritos inferiores, eles não vêm para nossa, porque a gente está chamando, ao nosso bel prazer. Eles vêm se tiver alguma instrução para que a gente aprenda, alguma coisa para a gente aprender com aquilo. Tem que ter com a permissão de Deus. Então, mesmo quando a gente vai fazer avocações, a gente tem que fazer, a gente aprende sempre nessas avocações em nome de Deus, se Deus permitir. Kardec muitas vezes mostra na Revista Espírita, tem, né, muitos casos, onde os espíritos vêm dizer, uns vêm dizer, ele não tem permissão para falar. Né? Então, mesmo Kardec chamando, mesmo a equipe ali, né, que trabalhava com Kardec, evocando, mesmo sendo para uma experiência boa, para um aprendizado, para uma boa utilidade, não era permitido ele vir. Aí a gente via várias situações, né? Porque ele não estava preparado, porque ele não tinha condição, porque não era o momento, porque, enfim, a espiritualidade é que saberia disso, né? E muito menos espíritos superiores, né? Vão vir porque a gente está chamando. Então, a gente aprende sempre no Espiritismo, Kardec vem sempre dizer que aquele que diz que pode vir a qualquer momento, a qualquer hora, chamar espírito tal e qual, ele está se enganando ou enganando as pessoas, porque não é possível, né? A espiritualidade superior não atende a esses chamados e muitas vezes os espíritos zombeteiros, brincalhões, podem aparecer, né? Chama José e quem vem passando por José. Aí Exatamente. o médico, se não tiver preparado, marca, e a consequência lá na frente pode ser muito não. E achar que está falando, né? Está falando com o Com espírito aquele espírito elevado, que ele chamou. aí começa a fascinação. Pois é, a gente tem que ter sempre muito cuidado com isso, né? Ele vem falar sobre esses assuntos, a gente achar que os espíritos estão à nossa disposição. E ele vem sempre dizer que aqueles espíritos que estão à nossa disposição a qualquer momento não são espíritos superiores, né? Aqueles que vêm ali, que estão à disposição para falar tudo que a gente quer perguntar, não são espíritos superiores, né? E a gente pode perguntar o que quiser, alguém vai responder. Kardec toma uma lição dessas na Revista Espírita, ele mostra que ele faz uma evocação de um espírito e vem um espírito dizendo que é a mãe de um roxinol, né? De um ninho de passarinhos que tinha lá, não lembro qual era o passarinho. E ela estava muito triste, muito sofrida, porque o ninho tinha caído e os filhos dela tinham morrido todos, chorava, se lamentava e tal, e terminou a evocação, terminou a comunicação, veio a equipe espiritual, né?
E ele perguntou se era mesmo o espírito da mãe de passarinho. Ele disse: o que é que você acha? Né? Aí ele fez: não, não era. A gente deixou, a gente permitiu para você saber que você vai chamar e os espíritos vão dizer o que quiserem dizer. Você que tem que fazer esse crivo, você que tem que raciocinar para saber se o que se o que ele está dizendo é verdadeiro. Se quem ele está dizendo que é, realmente é. Né? Então eles permitiram essa brincadeira para que Kardec pensasse e visse do que eles são capazes, né? Do que os espíritos são capazes. Que somos nós, né? Nós somos nós, a gente tem brincalhão, zombeteiro, a gente tem gente que quer fazer o mal, a gente tem gente que quer se vingar, a gente tem gente que quer irritar o outro, a gente tem de tudo. Somos nós. Aí ele vem falar que quando você quer, né, o essencial de todas as disposições para evocações é o recolhimento. Quando se quer lidar com espíritos sérios, com a fé e o desejo do bem, é-se mais poderoso para evocar os espíritos superiores, levando a alma por alguns instantes de recolhimento. No momento da evocação, é possível identificar-se com os bons espíritos e dispô-los a vir. Isso Kardec vem falar também no Livro dos Médiuns. Tudo isso está nesse capítulo das manifestações. Eu estou lendo o livro Os Bastidores da Obsessão, né? Tudo que eu vou falar agora vai ser dele, meu Deus do céu. Mas, olha, a introdução desse livro é maravilhosa. É uma coisa de outro mundo, porque ele vem falar aqui coisas que parece que a gente estuda e não entra, né? Mas ele vem dizendo sempre para os obsidiados, para os obsessores, para os doutrinadores, para os médiuns, essa necessidade da gente estar sempre em vigilância, a necessidade da gente estar em prece, elevando os nossos pensamentos, fazendo o bem, porque a gente vai criando barreiras para a gente não ser assediado por espíritos mais inferiores, né? Então ele diz sempre que você está ali para ajudar os obsidiados, por exemplo. Você vai trabalhar, entender tudo, como funciona tudo, né? Ele vai explicando tudo como é que funciona para aquela obsessão acontecer. O que é que você precisa fazer para que ajudar o espírito que está ali obsidiando e tudo mais. Mas diga, ele não diz nem duramente, mas com muita firmeza, a principal força, né? O principal objetivo, ou como é que se diz? A principal mudança quem tem que fazer é você. Se você não fizer, para o obsidiado, Você tem que mostrar a responsabilidade da pessoa que está sendo obsidiada, porque não é à toa que a gente é obsidiado, né? É porque a gente se deixa levar, a gente baixa os nossos pensamentos com coisas ruins, com raiva, com rancor, com tristeza, com maledicência. A gente baixa a vibração, né? E a gente vem atraindo para junto de nós a mesma vibração. Um dia a gente vai fazer uma aula, vou marcar uma aula aqui de ondas, né? Para a gente conseguir conversar isso com mais facilidade. Não nessa profundidade. Para a gente entender como é que a gente funciona, e entender que está em nossas mãos isso, né? Está em nossas mãos essa obsessão e essa desobsessão, né? E falando das ferramentas que a gente tem para ajudar o obsidiado, para ajudar o espírito obsessor, né? E tudo isso. Mas sempre tendo a certeza que isso depende da gente. Então, não adianta eu chegar aqui, eu quero um passe, né? Eu quero falar com o médium, eu quero... Tudo isso é muito importante, mas se eu não fizer nada, não adianta. É como se eu vou ali, tomo um banho e vou lá fora me jogar na lama. É a mesma coisa, né? Não adianta. A gente tem essa Marceline, responsabilidade. é porque quando você fala isso, a gente vê o seguinte, porque se fala muito de reforma íntima dentro da casa espírita, mas as pessoas não introjetaram que a reforma íntima não é você vir e afastar o espírito, é você vir e você afastar de você, como você está falando aí, os maus pensamentos, as fofocas, você realmente querer fazer essa transformação dentro de você. Porque Isso. afasta um, mas vem outros, se você não modificar os seus pensamentos e suas atitudes. E às vezes muitos outros, né? Aí como Kardec vem trazer também no Livro dos Médiuns, em relação à medalha, talismãs, objetos, que nada disso tem poder sobre o espírito, né? Ele vem dizer que a matéria não tem nenhuma ação sobre o espírito. A gente viu também na Revista Espírita, né? A gente
vai vendo casos assim para trazer para estudo e acaba ficando, eles ficam gravados na gente. Kardec falando de um senhor que ele foi estudar, ele foi numa floresta, esse homem vivia numa floresta fora da França, que ele fazia previsões num copo d'água, né? Era um copo d'água, se eu não me engano. Um copo, né? Um copo. E ele vinha e fazia previsões ali naquele copo, e Kardec vem fazer todo o estudo e dizer que da necessidade daquele copo, se tinha ou se não tinha, porque ele via através do copo e tudo mais. E depois de anos, Kardec volta lá com os estudos, né, que a espiritualidade vem trazendo, ele volta lá e entende que aquele copo não era necessário para ele. É só como se fosse esse amuleto para ele fazer. Bruno depois explica melhor isso. Bruno é nosso guru. Para fazer. A bola de cristal, a gente pode A fazer bola com de cristal, é a mesma coisa, né? Mas ele vem, Kardec vem depois mostrar que o que ele entendia naquela época não era suficiente para explicar aquilo, vem complementar e ver que realmente ele não precisava daquele copo, né, para fazer, para ter aquelas visões que era a segunda vista, no caso, né, a dupla vista. Inclusive, é através desse médium que Kardec vem saber de coisas que acontecem lá na sociedade, né, de Paris, onde a espiritualidade, depois de um tempo, vem explicar para ele que levou ele lá para que ele tivesse acesso à informação por um médium que não era da sociedade deles, para ele poder acreditar no que estava sendo dito, né, das traições, de algumas coisas que iriam acontecer, inclusive coisas que aconteceriam com ele. Então, para a gente ver que é a matéria, né? Esses talismãs, a bola de cristal, o copo d'água, seja lá qual for a coisa que a gente Borra de utilize, café. né? Borra de café. Então, tem muitas formas de você vai fazer predições, ver o passado, ver seja lá o que for. Que aquilo não é necessário, né? Na reunião mediúnica, a gente recebe muita cartomante falando isso. Eu sei que eu não preciso mais disso, né? Elas dizem assim, eu não preciso mais dessas cartas. Mas as pessoas querem, né? A gente pode falar numa bola, a gente pode falar seja lá o que for, na água, mas as pessoas querem ser enganadas, né? A gente tem acesso, fala, mas não são coisas certas, não são coisas determinantes, né? As coisas podem mudar. E elas têm consciência disso, algumas, né? Já têm consciência disso. E querem fazer diferente agora, não querem mais fazer isso. Então é a evolução do espírito, né? Ô, Micheline. Você ia falar? Não, a Janaína ia falar. Vai, Jana. Eu lembro de uma história que Chico conta, né? Na verdade, é a história de um senhor que fazia cirurgias espirituais, né? E era muito famoso em BH, esse senhor. Era uma pessoa muito humilde, muito simples, sem estudo nenhum, mas fazia curas assim incríveis. Aí, Chico começa a aparecer para ele em sonho e dizer para ele: Fulano, você não precisa, meu filho, cortar as pessoas mais, porque ele usava feito um bisturizinho. Ele dizia: você não precisa usar isso, meu filho, acabe com isso, você usando esse bisturi, não sei o que. E ele disse que ficava muito assustado. Ele dizia um profundo respeito por Chico, dizia: como é que Chico está dizendo isso a mim? Como é que eu vou operar agora? Mas ele acreditava que ele precisava daquele bisturi para fazer cirurgias. Aí depois, Chico, junto com o espírito que operava com ele, fazem ele entender que a força que ele usava ali para fazer aquele corte, não sei o quê, e para não sangrar, não sei o que lá, ele podia usar todo esse magnetismo que ele gastava numa coisa e outra. Tipo, você não precisa mais fazer isso. Esse magnetismo que você usa, você está usando energia demais para uma coisa que não está sendo necessária. Porque ele acreditava que precisava daquele negócio lá para cortar e tal. Depois ele disse, logo depois que perde essa crença, né? Auxiliado, claro, por Chico, ele começa a operar sem precisar mais. E ele começa a operar até sem cortar as pessoas. Arigó cortava, não? Não, cortava, né? Ô, Micheline, nessa história específica que você falou do copo, desse médium, aí depois a gente foi levado para Kardec para poder estudar. Você saberia dizer como que era esse processo que ele fazia para ver através desse copo? Fala alguma coisa na revista sobre como que ele fazia isso. Eu não sei se explica o processo. Kardec tenta explicar como é que isso acontecia.
Ele explica em dois momentos, em duas revistas diferentes. Eu vou procurar ver qual é a revista que digo. Mas eu não lembro como é que ele fazia isso, não. Ele via, fazia predições, né? Coisas que estavam acontecendo, coisas que iriam acontecer, e via ali naquele copo, ele entrava em transe e falava, né, das pessoas. Era um lenhador, era um homem simples, humilde, que trabalhava na floresta, vivia na floresta. Mas como é que ele fazia isso, eu não sei. Kardec vem querer explicar. Ele foi lá conhecer, que ele ouvia falar, e os amigos levaram ele lá, não lembro se era na Áustria, não lembro onde é, na revista tem dizendo tudo. E Kardec vai lá e vem tentar explicar o que era, qual era aquele fenômeno. E acredita que ele precisava do copo para isso. Depois ele vem, com os estudos, ele vem entender que não precisava, que aquilo era como se fosse uma referência. Ele diz qual que é o fenômeno, que aquilo poderia ser trocado por qualquer outro objeto, inclusive, né? É como se fosse um talismã. Por isso que ele vem falar. O texto deve ser alguma coisa referente a talismã, mas eu vou procurar. Esses materiais, né, que são utilizados, como você está falando, inclusive tem no Livro dos Espíritos falando um item só sobre essa questão de talismãs e tudo mais, eles são objetos de indução, né? Por algum motivo, em algum momento das nossas existências, esse objeto ele tem alguma referência que desperta em nós um estado de êxtase, né? E aí qualquer pessoa pode, claro, desde que esteja ligado a esse objeto, a essa imagem, ela vai desenvolver nela um estado de êxtase. É basicamente quando a gente precisa se concentrar para sentir as energias e poder o processo fluir. Hoje a gente faz com a prece, antes tem uma aula para que a gente possa se restabelecer, se equilibrar e ir para o trabalho mediúnico, porque isso facilita esse trânsito, né? Então é como se a gente tivesse os agentes indutores, que são, nesse caso, a matéria, e que seria o copo, que gera nele a energia necessária para que ele possa manipular e trazer essas informações, né? E a gente fica sempre tendo que entender que André, que trabalha muito essa questão do livro Mecanismo da Mediunidade, ele vai chamar de reflexo condicionado específico, né? Que é justamente quando alguma coisa desperta em nós algo que a gente não sabe no nosso subconsciente. Por exemplo, no nosso dia a dia existem situações que nos irritam muito, sem um motivo aparente. Vou usar Ricardo aqui, né? Tá lá Ricardo de boa, tranquilo, chega Micheline mordendo uma cebola. Então, o que é que vai gerar nele, entende? O que é que vai gerar nele? Qual é a energia que vai gerar nele? Não tem nada demais, você quis comer uma cebola, entende? Então, assim, é a mesma coisa de que quando o Ricardo quer entrar em estado de êxtase para a dupla vista, ele pode também cheirar uma cebola, né? Ou seja, são formas, são métodos que despertam em nós uma capacidade de gerar essa energia. E aí a gente vai entender isso também no próprio livro Mecanismo da Mediunidade, no capítulo 4, Matéria Mental, onde a gente entra nesse estado de êxtase quando o nosso espírito ele começa a produzir determinado tipo de energia, né? Então é necessária essa estimulação. Aí o que é que eu não li esse caso do copo, mas provavelmente Kardec deve estar tentando mostrar a esse rapaz que ele consegue entrar nesse estado de êxtase concentrando apenas. Ele não precisa se concentrar no copo, ele precisa apenas sentir as suas energias e induzi-la a tal ponto, né? Onde ele precisa ainda do copo, que deve trazer alguma projeção mental para ele, que ele entra no mundo astral de êxtase e consegue ver as coisas. Mas tudo é questão de indução. E é por isso que os espíritos sempre falam, tudo está em nossa mente. De fato, é o poder da mente que a gente sempre se alimenta daquilo que a gente pensa. Então, se a gente pensa de forma negativa, consequentemente, a gente está se alimentando, né, de muita buchada, rabada, né, e muita cebola também. Brincadeira, cebola é saudável. Teria também a ver com a questão, você está falando uma bobagem. Explicadíssimo, Não teria a ver com a questão das egrégoras que se criam em alguns objetos, que nada mais é do que energia, né? Que traria esse tipo de facilitação para que a pessoa entrasse. Justamente, não há necessidade, mas você cria um mental ali, naquele objeto, e acaba sendo uma coleta, né? É porque isso essa questão da egrégora, já é uma evolução de simplesmente você ver o copo. Por exemplo, existe uma passagem
de Divaldo, em um livro dele, que é o Genuflexório, alguma coisa assim, que é um menino, certo? Ele vivia normal, bem tranquilo, né? E, de certo momento, ele viu um genuflexório ali. É genuflexório, meu Deus. É um negócio que ajoelha. É isso mesmo, né? De igreja. E ele ficou simplesmente hipnotizado por aquele genuflexório. E aí a história vai desenrolando, 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 vai ver que tinha uma energia ali presa que fazia com que ele sentisse essa indução. As egrégoras, ela é como se a gente alimentasse aquela situação, um ambiente. A gente está preso em uma egrégora, né? Exatamente, a gente alimenta aquela matéria de uma determinada energia. É por isso que determinados trabalhos de bruxaria, eles pegam perfume da pessoa e colocam ali dentro uma determinada energia, né? Então, assim, e quando a gente usa o perfume, a gente absorve essa energia. Então, perceba, existe sempre um processo de introdução dentro de nós, de estímulo. Aí essas energias mais grotescas servem como indução para o nosso organismo desenvolver uma resposta a ela, né? Que é de fato como as doenças também ocorrem, né? E as doenças autoimunes geralmente tentam destruir o nosso corpo. Eles são bem inteligentes e sabem o que fazem. Mas a egrégora também, você pega certo tipo de objeto que tem uma energia carregada, só que essa energia carregada, primeiro, você tem que ter sintonia, segundo, ela tem que despertar uma indução em você. Por isso que alguns dizem corpo aberto, corpo fechado, está relacionado ao que é tipo, o que aquela energia está induzindo em mim, o que é que eu tenho de lei de causa e efeito relacionado àquilo e como que eu vou responder a ela. Tem pessoas que podem responder de forma belíssima e dissolver aquela egrégora, entende? Então, tudo é questão de energia, não tem muito para onde correr. É muito simples esse processo, né? Só que é tanta coisa, tanta criação da nossa cabeça que a gente pensa que é um negócio mirabolante, mas não. É nada mais nada menos do que matéria mental que nós fixamos em um objeto, né? Ou fixamos em nossos corpos espirituais, né? E que em contato com eles existe uma troca, essa troca vai ter uma resposta. Simples, não tem muito o que A fazer, né? mesma coisa da pessoa que chega na minha casa e faz assim, como tua planta tá bonitinha. E no outro dia minha planta já foi. Quer ver uma coisa ligada a esse bloco, ao que o Bruno falou? Digamos, Janaína, para você incorporar, você precisa de algum objeto, alguma coisa, de pegar em alguma coisa, não. Mas se você chegasse aqui na casa aflorando a mediunidade e eu colocasse você numa reunião mediúnica durante 6 meses e pegasse e desse uma chave na sua mão, olha, você incorpora com essa chave na mão. Você ia ficar condicionada a só incorporar com essa chave na mão. Se eu tirasse a chave, você não ia incorporar. Então a chave é por causa da chave que você incorpora, não. É porque você ficou condicionada àquilo. Aqui tinha, né, Carlos? Antigamente as pessoas, acho que esse de que estava aqui já, eu não estava nessa época. No dia da desobsessão, né, o obsidiado descia, aí pegava na mão do médium, né, aí automaticamente o médium já incorporava e aí o médium já, às vezes o obsidiado já ainda escutava o que era, mas foram percebendo ao longo do trabalho que não precisava pegar na mão. E muitas vezes quando você pegava na mão, o cara não incorporava nem o espírito, nem o obsessor do rapaz que pegava na mão. E isso não é uma forma de indução? Claro que é, não precisa, mas é a mesma coisa. Ah, então vamos pegar nesse cristal, nessas coisas aqui. É o processo da evolução. Essa era, inclusive, a minha fórmula para não incorporar. Quando eu fui, né, adolescente, acontecendo isso na rua, que eu já sabia o que ia acontecer, a primeira pessoa que passasse em ia segurar, ela estava a mão, puxava para qualquer. Você queria botar o espírito de outra pessoa, né? Cortar, né? Porque senão e eu conseguia cortar, sair daquele transe, né? Era uma forma desconcentrada. Micheline, será em relação, o que tu acha, a tua opinião, tu acha que nesse sentido dele colocar a força dele no copo, ele não poderia, pode até ser uma pergunta besta, mas será que ele não poderia ter uma incorporação tão sutil que ele não estivesse percebendo que ele estivesse incorporado? E aquela entidade poderia estar dando essas informações por ter uma visão que ele não está vendo? Ele não incorporava. Hum. Pelo que eu entendi de Kardec, que Kardec vai explicar depois, ele tinha dupla vista, entendeu? Ele não sabia o que era aquilo, ele não conhecia incorporação, espírito, nada disso. Apenas ele olhava para ali para o copo, como o Bruno falou, é fenômeno anímico, né? Era aquilo que induzia ele, fazia com que ele despertasse, né? Essa é a chave. Se tirasse o copo, ele foi condicionado a só ter aquela visão com o copo. Se você tira o copo, ele não consegue.
Mas o copo ali era só um papel figurado, era um indutor para ele se concentrar melhor. Mas se ele treinasse, ele poderia tirar o copo e ele ia conseguir ter as mesmas visões com copo, sem copo, com bola de cristal, com bola de qualquer coisa. É só questão de indução e de educar essa faculdade que ele tinha. Kardec está mostrando, na verdade, isso. Eu vou botar esse texto no grupo da gente, para a gente ler, porque eu também vou relembrar como é que foi a história. Eu sei que são 2 textos, Kardec. Já vão no bolso, lembra? Próxima encarnação eu venho assim, eu prometo. Na fila da memória. Primeiro, né? Olha aqui o que ele vem dizer, que não há fórmula sacramental para a evocação dos espíritos, né? Então, não tem fórmula para isso, né? Como o Ricardo perguntou agora. O filme de Hollywood todo cheio dessas Mas Não é? eles querem dizer, Paulo O Coelho. ele fica envolvido com essas coisas, né? Dos talismãs, dos filmes. E por isso que funciona. Exato. Porque envolve, porque a nossa mente é envolvida. Por isso que funciona. Paulo Coelho, né, naquele diário do Mago. Veja o que as cartomantes diziam. As pessoas gostam dessa parafernália, né? Dessa coisa, né? Se eu chegar simplesmente dizer a você, olha isso, talvez ela não acredite. Ela quer ver que está ali nas cartas, né? Mas ela diz, eu não preciso das cartas para falar. E se você for aprender cartas, eu fui uma vez. Meu filho começou a ir num centro que se dizia espírita, lá em Jabotão, com um primo, né? O primo levou ele para fazer, para ver, não sei o quê. E eu disse, eu vou com você. Vai, vou ver. Conhecer, eu gosto dessas coisas, eu vou conhecer. Aí chegou lá, o homem ficou maravilhado, porque eu fui, é bom ver a mãe, vim saber onde é que seu filho está. Eu disse, com certeza, meu filho. Ele quer ficar para uma aula? Quero. Agora, aí fiquei uma aula sobre cartas, né? Como é que se põe cartas? Tarô. E é um jogo. Um jogo. Agora, as pessoas aperfeiçoam isso, as pessoas têm uma sensibilidade maior, né? Mas é um jogo de comparação. Você tem cartas as cartas têm um significado de personagens, as cartas têm as suas casas relacionadas a trabalho, a afetividade, a profissional, a família, seja lá o que for. Cada carta cai numa casa diferente, aí tem um significado, e você vai ali interpretar aquela carta, né? E ele ensinava aquilo e ele dizia que a grande tristeza dele era que existiam alunos dele que estavam usando isso para ganhar dinheiro. E ele não queria isso. Ele queria que as pessoas fizessem isso para ajudar os outros, né? Então ele disse, eu tenho alunos, mas o que é que eu posso fazer? Depois que sai das minhas mãos, já não posso mais fazer nada, né? E ia com ele. Mas ele dizia que as pessoas iam ser cobradas por isso, né? É interessante a maneira dele ver isso. Mas, veja, aí diziam que era um centro espírita, né? Aí eu ia olhar e disse, oh, meu filho, isso aqui não é espiritismo, viu? Tudo isso são resquícios ainda daquele povo, daquelas adivinhações, né? Dos egípcios, dos hebreus, e mais ainda da mitologia grega, esse fato de adivinhação, previsão, essas coisas que perduram até hoje, né? Em todas as comunidades, as sociedades, a gente vê isso, né? Lá na Europa tem tanto, a gente vê comunidades de ciganos inteiras. Aqui eu acho que na América do Sul também tem, né? Mas Inclusive, na Europa eles são detestados. Né? Detestam eles. São marginalizados, né? São João, né, que tem a vela, tem enfim, a peixeira na bananeira. A gente tem muita coisa, né? Isso tudo são adivinhações, né? Quando chega a época, São João tá ligado. Santo Antônio. A crendice popular, né? Mas veja como o brasileiro mistura tudo, né? O brasileiro mistura tudo quanto é de religião, de crendice, você vai trazendo, transformando e transforma no seu e mistura aqui com o seu jeitinho. Você não encontra o espiritismo foi modificado aqui, né? A gente tem um espiritismo aqui no Brasil muito mais religiosidade do que ciência filosófica, né? A gente tem esse peso muito maior. Acho que o Brasil conseguiu fazer o espiritismo virar religião, né? A minha amiga é francesa e ela estuda o espiritismo na França e ela disse que na França o espiritismo não é reencarnacionista, não. Não é o quê? Não é reencarnacionista. É o que então? Eles falam só de ciência e que existe, estuda a parte de espírito, mas eles não acreditam na reencarnação. Eu vou pegar um documentário que eu assisti lá, né?
da BBC, onde eles vêm falar do espiritismo, eles não falam de Kardec, em momento algum. Todos Mas, os comentários que a gente vê sobre o espiritismo. mas eles têm lá as regrazinhas que são a base do espiritismo. A reencarnação, a pluralidade dos mundos, habitados e tudo mais. Eles colocam isso como regras lá. São passos que eles chamam, sei lá o que é, mas são os fundamentos do espiritismo. Inclusive, eles são mais voltados à parte de ciência e filosofia. É. A parte religiosa mais. É o brasileiro que carregou. Mas... Brasileiro mais bicho. Então, ele vem falar também que não se deve acreditar nesses espíritos que marcam encontros em lugares, né? Lugares esquisitos, fora de horas, né? Que ele diz que são espíritos que se divertem às custas daqueles que escutam. Que é sempre inútil e muitas vezes perigoso essas sugestões. Não por causa deles, mas por causa a influência que podem exercer em cérebros fracos, né? As pessoas realmente ficarem apavoradas, por exemplo. Vamos para o cemitério, porque lá você vai receber um espírito tal, você vai o poder daquilo, né? Eu já vi muitas coisas dessas. E a pessoa que vai ali, que eles chamam de cérebro fraco, né? Que é mais impressionável, pode enlouquecer com uma coisa daquelas, né? Com as situações ou a incorporação. Eu lembro que eu tinha pessoas da família que incorporavam e transformavam o rosto, não sei o quê. E a minha irmã ficava apavorada, né? Ela não podia ouvir falar em espiritismo, porque ela achava que era isso. Então, você vê, impressiona uma pessoa e a pessoa fica com medo e acha que aquele espírito é poderoso, aquele médium é poderoso. Então, ele diz que não existe isso. Você marcar uma hora, um local para receber um espírito, não sei o quê. Isso vai ser algum espírito que quer brincar, que quer fazer palhaçada, que quer assustar, que quer, né? Não um espírito bom, não um espírito superior que vai fazer isso. Algo aqui? Não há dias nem horas mais especialmente propícios às evocações, né? Que isso é completamente indiferente aos espíritos, como tudo que é material, é uma superstição. Então, ele diz que os momentos mais favoráveis são aqueles que o evocador pode estar menos distraído por suas ocupações habituais, em que o seu corpo e seu espírito estão mais calmos. Então, é por isso que a gente vem aqui para a reunião mediúnica, se prepara, né? Vai para uma aula antes, para que a gente se harmonize, para que a gente vá deixando os fluidos, né? Esquecendo as coisas da vida, da casa, das nossas vidas comuns e vá trazendo os nossos pensamentos, né, para ler, para depois a gente participar da reunião mediúnica. É exatamente isso, a gente acalmar, preparar o corpo, a mente para fazer esses trabalhos. São os momentos mais favoráveis. Por que a gente fala, vamos fazer o evangelho no lar, naquele momento em que você está tranquila, onde você não vai ser perturbado, onde as pessoas não vão, né, lhe incomodar. Exatamente, é a gente procurar esses momentos que são melhores para a gente sintonizar. Onde foi que eu li a história a prece, como é... Eu tô ficando tão doida, meu Deus. Muitas aulas. A prece faz essa Ligação. essa ligação, né? Não é ligação. A gente começa a ficar em prece e a gente faz essa Sintonia. conexão, sintonia, né? Não é isso, mas eu vou achar. Não é isso. Essas ondas, como é que é? As vibrações. Ondas. As vibrações, eu acho que foi no capítulo que você me mandou estudar. Eu já tô vendo, eu tenho que ler. Tenho que ler de novo. Mas é exatamente que ele vem falar de você meditar e você fazer prece, que vai fazer com que você... Estabeleça a sintonia. Eu acho que era alguma coisa em relação às ondas e às vibrações, eu não lembro. Tá vendo como sou bem para estudar. O futuro deve ser ocultado ao homem, em princípio, né? É apenas em casos raros e excepcionais que Deus permite sua revelação. Se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente e não agiria com a mesma liberdade, porque seria dominado pelo pensamento de que, se uma coisa deve acontecer, ele não tem que se preocupar com isso, ou então procuraria entravá-lo. Deus permite a revelação do futuro quando esse conhecimento prévio deve facilitar a realização da coisa em vez de entravá-la, impelindo-a a seguir diferentemente do que se teria feito sem isso. Então, qual é a justificativa? Qual é a razão para a gente saber do nosso futuro? Né? Saber, eu vou saber que eu vou passar no concurso daqui a 2 anos. Vou passar? Vou estudar para quê? Né? Aí, quando chega 2 anos, eu não passo. Por quê? Porque eu não estudei. Né? Então, ele diz que... Aí o futuro pegou.
É, Você né? mandou para o futuro. O futuro está A escrito. cartomante errou O aquilo que futuro é. está escrito. Veja, eu quando era adolescente fui a uma cartomante, eu acho que com 15 anos, sei lá, alguma Você coisa já assim. mudou para o futuro? Tudo que você imaginar, eu já fui. Então, o que é que ela disse? Que eu ia viajar a trabalho, eu ia para o Egito, viajar a trabalho. Eu disse, vamos nada. E você vai passar no concurso, não sei o quê. Eu digo, essa mulher é doida. Ela disse cada coisa. E ela teimou comigo que eu tenho uma irmã. Eu disse, eu não tenho irmã. Não, mas as cartas não mentem, tem aqui uma irmã. Eu disse, eu não tenho irmã. A senhora quer saber mais do que eu? Eu saí arretada da casa da mulher. Tem que perguntar seu pai. Vai ter uma irmã. A minha irmã nasceu menos de um ano depois, né? Então, eu tinha uma irmã, ela estava vendo que a irmã vinha, estava lá programada já, né? Mas a gente não tinha conhecimento, não sabia. Mas e o trabalho para o Egito? Eu entrei no curso de História, no primeiro ano consegui um estágio de Arqueologia. E o meu professor disse para mim, olha, eu vou preparar vocês na equipe, eram pouquíssimas pessoas. Vou preparar vocês, vou investir anos da minha vida. A gente tem um sítio arqueológico aqui que hoje eles descobriram coisas de índios e tal, depois de que eu saí. Quem sabe se eu não ia para o Egito, né? Estudando ali arqueologia, veja se eu não ia ter a curiosidade assim que eu pudesse ir para o Egito, talvez arrumar um trabalho lá. Mas o que aconteceu? Não, vai fazer outro vestibular, vai fazer outro curso. E eu saí daquela trajetória, né? Então, é o livre-arbítrio, né, que vem falar. Então, Mas quem sabe você ainda não vai conhecer o Egito. eu vou ver a televisão, traz muita coisa pra gente. Eu foto lá nas pirâmides. É muita coisa bonita, né? Eu sou encantada com história, gente. Eu sou apaixonada. Aí ele vem falar que os espíritos não podem guiar nas pesquisas científicas e nas descobertas. A ciência é obra do gênio, não se deve adquirir senão pelo trabalho, pois é unicamente pelo trabalho que o homem avança em seu caminho. A mesma coisa que ele vem falar do futuro, né? Ele vem dizer que os espíritos não vêm trazer tudo pronto para o homem, que o homem tem que pesquisar, o homem tem que fazer o seu trabalho. Eles vão ajudar, lógico, mas é através da ciência, ó, é obra do gênio, é através dos estudos, da pesquisa, que o homem vai descobrindo cada vez mais, com a ajuda da espiritualidade, é lógico, mas isso não é outra, eles não dão nada pronto para a gente, né? Para você fazer ali, olha, vai lá, é assim que você vai por esse caminho, né? Eu fui dormir e pedi a espiritualidade para me ensinar como é esse negócio do tempo. E eles disseram, te vira, estuda, pesquisa. Eu não vou te ensinar como é. Vamos fazer uma aula amanhã com o Bruno sobre o tempo, e depois ele vai Ele passar. já fez essa aula, eu não assisti. Ele vai dar um resumo dela. Ele tem que esmiuçar melhor. Ô, Ricardo, eu fiz mesmo, foi ô, brincadeira. Mas o nome da banda eu tenho que quebrar a cabeça e entender, começar um com o outro, pesquisar. É isso mesmo. Se entregar tudo prontinho pra gente, olha a matéria. Quando você entender, nunca mais você esquece, né? E vai conseguir explicar a outras pessoas, né? Aí ele diz assim, quando chegou o tempo de uma descoberta, os espíritos encarregados de dirigir sua marcha procuram um homem capaz de levá-la a bom termo e inspiram-lhe as ideias necessárias de maneira a deixar-lhe todo o mérito, pois essas ideias é preciso que ele as elabore e as empregue. Então ele vem dizer quando uma determinada coisa chegou o momento, né, a humanidade está madura para conhecer aquilo, a espiritualidade vai lhe ajudar, mas aí vai pelo meio de quem? De quem está ali pesquisando, estudando, trabalhando aquele assunto, para que aquela pessoa, né, consiga levar à frente aquela descoberta. Não é por acaso, né? Ele vai dizer, ele não vai pegar um jardineiro para ir falar de física quântica. Não, ele vai pegar aquela pessoa que está ali estudando, trabalhando naquele assunto, naquela área, né, para fazer. Ai, meu Deus, a hora. Os espíritos não podem fazer descobrir os tesouros escondidos. Os espíritos superiores não se ocupam dessas coisas, mas espíritos zombeteiros frequentemente indicam tesouros que não existem. E o texto continua, né? Que não existem, que são falsos e que por aí vai. Eles falam muitas coisas. Minha mãe disse que sonhava direto que lá no terreno da gente tinha uma chama de botija. Uma botija. Sonhava que era o espírito estava dizendo até hoje, nós precisamos para acabar o terreno todinho lá para essa botija, que está cheio de moeda de ouro. Graças a Deus, eu disse. Pois eu já tenho uma que enterrou um monte de macumba. E eu já enterrada, ela não consegue. Porque a macumba está toda lá enterrada. E ela fica perguntando por que os espíritos estão vindo ali, né, perturbar ela. Eu digo, olha, o que a senhora fez ali?
Você gravou prova? Se a providência destina riquezas escondidas a alguém, eles a encontrará naturalmente, não de outra forma, né? A gente acha, né, que sempre... A gente acha não, tem pessoas que acham que o que é espiritual, pede a espiritualidade dinheiro, né? Não, os espíritos superiores vão me ajudar, né? Vão trazer para mim, me fazer ganhar na loto e por aí vai. Eu conheço uma que disse, Deus me ajudou, consegui. Eu falava, meu Deus, por que eu fiz aquilo? Eu não devia ter feito aquele empréstimo. Lutei tanto e agora também está pagando a vida. Tá vendo? As nossas aflições. Então ele vem dizer que o Espiritismo esclarecendo-nos sobre as propriedades dos fluidos, que são os agentes e os meios de ação do mundo invisível, e constituem uma das forças e uma das potências da natureza, nos dá a chave de uma quantidade de coisas inexplicadas e inexplicáveis por qualquer outro meio. Coisas que a gente acreditava que eram as superstições, né? Ele revela, assim, como o magnetismo, uma lei da qual não se conheciam senão seus efeitos, decorrente daí a superstição, conhecida essa lei, o maravilhoso desaparece e os fenômenos entram na ordem das coisas naturais. Aquele que pretendesse, com o auxílio desta ciência, fazer milagres seria um ignorante da coisa ou um impostor. Ele vem falar isso porque eles dizem que o magnetismo é coisa de bruxaria, né? Coisa de feitiçaria. E porque não se conhecia, né? Não se tinha conhecimento em relação a isso. E muitas coisas que a gente ainda não tem conhecimento, né? Vocês querem falar? Eu termino, ando, porque a gente já vai terminar, né? Vocês querem trazer uns aula ainda. Não, senhor. Não. Isso aí é o último slide? Não. Mas a gente pode conversar. Não, mas a gente pode conversar. Não, é porque ele vem dizer que o Espiritismo desaprova todas as coisas que a magia vem falar, que o Espiritismo vem explicar, né? Coisas que não são, que a gente não entende, que a gente não compreende, que a gente não conhecia até o momento, e que ele vem trazer, esses frutos que ele vem falar, exatamente, existe um mundo de relações que a gente não vê, e que a gente atribui ou atribuía, né, a coisas sobrenaturais, a fenômenos de outro mundo, a dizer que eram esses espíritos e por aí vai, né? E que o Espiritismo vem explicar, e a ciência vem cada dia mais explicando, né? Que as coisas são naturais. Eu estava lendo o livro, não sei o nome. Eu sei o nome do livro, é A Margem do Espiritismo. Eu não me lembro quem é o autor. Se o Bruno se lembrar aí, Bruno e Rose, né? Mas Rose não está aqui. A Margem do Espiritismo. Ele fala, eu não lembro textualmente como ele diz, mas ele diz que a gente não deve comentar, fazer crítica, fazer observações de uma coisa que a gente não conhece. Você pode ter seu ponto de vista, mas não critique. Estude, pesquise, tenha uma base para depois você ter comentário. O que esse arcebispo ele levantava a questão, mas ele não conhecia o espiritismo. E se conhecia, fez de propósito para descredenciar essa doutrina que estava florescendo, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. Eu posso até ter uma opinião, por exemplo, sobre a Umbanda. Eu posso ter uma opinião, mas eu não sou conhecedor, eu não estudo. Então eu não posso criticar a igreja evangélica. A gente vê pontos negativos e vê pontos positivos nela, mas eu não tenho condições de criticar, de levantar alguma coisa contra ela, porque eu não sou estudioso. Então a gente tem que conhecer bem uma situação, uma política, uma situação de economia, uma situação de religião, para poder a gente ter base, porque fica só o achismo, e a gente condena sem saber, que é o que o arcebispo aí acredito que ele tenha feito sem conhecer a doutrina, né? É de propósito. Pois é. O lado positivo do rapaz. Eles vêm falar aqui dos bons espíritos e dos maus espíritos, né? Que a gente fala que é através da conversação, né? Do que eles vêm trazer de bom ou de mal, de tranquilo, de ético, pelo fruto que a gente conhece a árvore, né? Jesus vai dizer. Então, é através do que ele traz que a gente vai saber se aquele é um espírito bom ou não, se aquele é um espírito superior ou inferior, né? Para a gente não se enganar em relação a isso. Ele vem falar quando ele fala que não podem ser anjos que vão se passar para vir conversar com a gente, nem os espíritos dos mortos, que a gente falou no início, né? Mas que Kardec vai explicar que somos nós, espíritos mortos, que viemos falar, né? Então, alguém quer falar alguma coisa?
Bruno, quem pegou o microfone? Não, assim, esse capítulo ele é bem. O título dele já expressa muito o que ele vai trabalhar, né? E quer queira ou quer não, a gente por já ter lido as obras do a codificação, né? E outros livros adjacentes, a gente consegue perceber e a gente imagina o que vem aqui a acontecer. E o que é legal é que, por mais que seja muito óbvio, né? Kardec vem trazer essas comparações. Por exemplo, ele mostra aí que a igreja ela é contra essa questão das comunicações com o plano espiritual, porque ela sempre diz que aqueles que vêm são demônios, né? Tá, vamos entender isso como certo, mas vamos agora fazer uma análise. Se são só demônios que vêm, por que Deus permite que só demônios que venham para nos tentar, para nos atrapalhar, né? Aí a gente volta lá para o capítulo 4, onde a gente vê que o inferno cristão ele é a evolução do inferno pagão, onde no pagão eles ficavam só esperando quem errou ir para lá. No cristão, não. Ele mandava a galera induzir. Aí, poxa, onde é que existe uma perfeição divina, uma inteligência suprema em colocar só pedras no nosso caminho e não colocar também um sapato que ajude a gente a pisar essas pedras, né? Então, assim, o que é legal é justamente são essas comparações assim simples, né? Mas que por nós não sermos estimulados a pensar, a gente aceita, né? A gente toma isso como verdade e eu acredito que hoje em dia essa religião e os seus adeptos nem conheçam mais isso. Eles frequentam, eles vão aos seus templos, eles louvam a Deus, fazem os seus pedidos, mas você vê que eles não conhecem o princípio da sua doutrina, da sua religião. Isso é muito comum dentro da casa espírita, não é? Meu Deus, a gente vai ver, graças a Deus, a casa está lotada, dia de terça, dia de quarta, né? Todos os dias, né? Na quarta-feira, a gente falando do nosso trabalho lá embaixo, das aulas, lotadíssimo. Se a gente fizer uma pergunta, faz o teste, Ricardo. Se a gente fizer uma pergunta daqui, quais que estudaram a codificação? A codificação toda. E são pessoas que estão aqui há 20, 30, 40, 50 anos, né? Então, assim, isso importa, porque eu não tenho como professar algo que eu não conheço. Eu vou falar errado, eu vou dizer errado, eu vou mostrar errado e vou estar levando um espiritismo que não vai dar certo. E que a gente não se engane, o espiritismo pode falhar. Porque somos nós, seres humanos, que estamos levando esse trabalho. E o que é muito bacana e muito legal é que os espíritos superiores, né, eles obedecem à lei divina, né? O livre-arbítrio é para todos. Então, assim, eles chegam, a grande luta, né, é para que eles mostrem para a gente, ó, essa é aqui a possibilidade que você tem de fazer diferente, né? Esse caminho aqui é mais curto, mas ele não vai te levar para o lugar legal. Escolhe esse aqui, né? E aí a gente não escolhe porque o outro é mais gostoso, né? Tem umas guloseimas melhores, né? A gente não vai precisar fazer jejum intermitente, ou seja lá o que danado for, porque a gente sempre busca a recompensa imediata, né? E eu sempre falo isso para mim, porque entre ler um livro 1 hora antes de dormir ou dormir 1 hora a mais, eu acho que eu vou preferir dormir 1 hora a mais porque amanhã eu acordo mais forte e eu já leio o livro. Não leio, mentira, eu vou dormir, entende? Então assim, essa mudança, e se a gente for perceber, a gente está falando aqui o tempo todo, não só da Igreja Católica, né, como a gente falou do protestantismo, né, de Lutero e toda a revolução lá que ele começou a fazer, que foi mal processada e tem outras coisas mais aí. Nosso pensamento ainda é assim. Para tudo na nossa vida, a gente sempre busca qual o retorno imediato que eu vou ter daquilo, né? Qual o retorno que isso vai me trazer? Ah, isso aqui vai me trazer retorno hoje. Esse aqui só há 10 dias. Vou escolher esse aqui, porque eu quero agora o prazer. Então, seguir o caminho que Jesus Cristo traz para a gente não é simples, porque nós somos espíritos altamente endividados, mas muito endividados. Então, por isso que não é simples, né? Desconstruir para reconstruir leva muito tempo. É muito mais fácil
eu pegar um terreno virgem, construir uma casa do zero, do que eu ter uma casa e construir o que eu quero em cima, fazer a danada da reforma, né? Então, a questão da intervenção, né, e dos espíritos, a gente vem ver que não é nada mais, nada menos do que espíritos que viviam aqui como nós e que perderam o corpo físico. E é maravilhoso, eu acho muito legal, que é uma das primeiras perguntas que a equipe de Kardec faz para as mesas girantes, quando começam a se comunicar, é: quem são vocês? Aí dizem: espíritos. Pela primeira vez essa palavra vem à tona, mas o que são espíritos? Somos vocês, depois que morrem. Isso é sensacional, não é? Assim, é algo que é surreal. E ele fala aqui, né, como fala, se não me engano, no livro dos médiuns também, que todo esse processo para chamar a atenção, ele é feito pelos espíritos inferiores. A espiritualidade maior coordena, mas eles deixam que esses façam. Então a gente via que nas reuniões não eram os espíritos superiores, as profundas, as inúmeras reuniões que tinham no mundo, não eram os espíritos superiores, eram os zombeteiros, eram os batedores. Só que em algumas reuniões se alimentava um princípio básico, o que é isso aqui? Né? O de sinceridade. E são justamente nessas reuniões, que não é só em Kardec, se a gente for estudar aprofundado a codificação, a gente vai ver que muitas vezes Kardec ficava em dúvida em algumas situações e ele pegava respostas que outras equipes também estavam estudando em outro lugar do mundo. Né? Então, a gente já vê, a intervenção dos espíritos vai ocorrer, mas o espírito que vai estar com a gente ali depende diretamente do que eu estou indo buscar lá. E é isso que ele vem dizer para a gente aqui. E aí a gente traz para toda uma vida. Quais são os espíritos que rotineiramente vêm intervindo nas nossas vidas? Porque é muito comum, e eu digo porque eu vivenciei mais, hoje vivencio menos, com pessoas católicas, é um tal de Maria passa na frente, né, que é uma oração belíssima que tem. Mas como que a gente está orando? Eu estava estudando hoje, aproveitei o trânsito, né, porque para vir para cá é uma viagem, e aí eu aproveitei o trânsito para pegar a quarta aula de Salmos, né, que o Haroldo tá trabalhando lá. E aí ele mostra para a gente uma coisa sensacional. Ele disse assim: a sensação que eu tenho é que as preces que hoje a gente faz, elas são muito mais ditas pela boca do que pelo coração. Porque a gente não sabe se comunicar com Deus. Né? E aí eles estavam entrando num debate que os salmos são louvores, né? E aí nos salmos tem os salmos de reclamação, vamos dizer assim. Aí uma pessoa citou o livro dos Espíritos, que diz que uma prece a gente pode pedir, agradecer e louvar, reclamar não. Né? Ele diz assim: gente, o salmo é uma forma de você conversar com Deus. Aí ele diz assim: se você tem um filho que tem um problema e ele não chega até você para reclamar, você como mãe, como é que vai se sentir? Se o filho não chega para reclamar, poxa, está doendo, está isso, está aquilo. Então, assim, a gente tem que melhorar essa relação com Deus, a nossa relação com Deus, a forma como eu vou conversar com Deus. Ele sabe que está doendo, mas não tem que ir lá, meu velho. Tem que aprender a se levantar e buscar e pedir. Então, assim, é a nossa conversação com Ele, é a nossa forma de trabalhar e de seduzir. Só que hoje nós somos engessados. E isso é o grande problema. Esse engessamento da gente, a gente tem uma maneira de fazer a prece, uma maneira de ler um livro, uma maneira de estudar, uma maneira de interpretar, uma maneira de viver. A gente estuda tanta coisa, tanta coisa bacana na codificação, a gente se engessa, mas não é para engessar, né? É para que a gente possa, sim, né, trazer esses conhecimentos para uma vida vivida de verdade. Se eu estou dentro da minha casa, que eu viva as coisas com as pessoas que estão lá, e não que eu espere o momento de eu estar aqui no centro, de eu estar no meu trabalho, de eu estar numa festa, de eu estar no lugar. O momento de viver é sempre agora, né? E a gente engessa como se a forma que eu quero viver é quando eu estiver naquele local, ou quando eu estiver naquela região. E quando a gente desencarnar, meu velho, não vai dar para subir muito, né? A gente vai ficar aqui na troposfera, né? Umbral grosso. E dizer: mas o que foi que eu fiz, né? Poxa, a gente tá fazendo o que é certo, né? E o
isso já terminou e eu só vou finalizar. Eu gosto muito de trazer isso para mim. Eu estudo, eu não vou dizer que eu estudo muito, mas eu estudo uma quantidade que eu me sinto bem, né? E aí, quando vem as adversidades, eu tenho vergonha, juro, de eu não colocar o meu estudo em prática. Eu disse, mas eu estou sofrendo, está doendo, tá isso, tá. Vou ter o meu momento, vou processar essa situação, mas eu tenho que botar em prática. Porque não adianta, não adianta. Às vezes eu converso com espíritas aqui da casa que estudam, então passam por problemas e ficam se perguntando, mas quanto mais eu estudo, quanto mais eu mais problema meu, você vai estar entendendo? Lei de causa e efeito, e fica chateado se eu falar isso. É lei de causa e efeito, é construção. Então para de reclamar, velho. Vai lá, conversa com Deus no teu quarto e ó, vai trabalhar. Vai buscar mudar essa situação, porque a gente se coloca nas situações, do mesmo jeito que somos nós que saímos dela, né? Então, assim, é parar de estar o tempo todo, né? Eu tenho a parte teórica e a parte prática, e todo mundo que aqui já estudou vê que quando a gente está na faculdade, a teoria é uma coisa, a prática parece outra completamente diferente. Tem que deixar disso, né? A gente tem que estudar uma coisa em que a gente coloca em prática porque é possível, mas requer muito trabalho, requer muito desprendimento e requer que a gente se levante da posição cômoda, que é reencarnar várias vezes, com sempre o amor de Deus infinito, dando oportunidades e a gente se aproveitando, se aproveitando, se aproveitando, levando milhares e milhares de anos para que a gente possa entender alguma coisa. Aí vem a bendita da dor e a gente começa a dizer, não aceito isso não admito isso não. Que Deus é esse? Cadê o Deus justo? Tu é espírita, bicho? Eu sou, então está melhor pensando em dar uma melhorada. Seja um pouquinho mais racional. Muita paz a todos. Estudar mais um pouquinho, né? A gente tem na nossa escola, né? Na escola normal, a gente não é levado a pensar, né? A raciocinar. A gente estuda só para a teoria. Nunca a gente é levado, são pouquíssimos locais, programas de estudo, professores que trazem aquilo para a nossa vida, né? Eu lembro que eu amei história no científico já, porque eu tinha uma professora de história terrível, ela lia o livro e a gente ficava ali, ninguém gostava dela. Então foi o ginásio inteiro assim, a mesma professora. E no ginásio, no científico, chegou um professor que contava para a gente história, parecia que estava fazendo uma fofoca da vizinha. Então, todo mundo queria saber, né? Então, mostrava que aquelas pessoas que tinham vivido, eram pessoas como nós. Não era uma coisa do livro ali, um filme, uma coisa que está muito distante. Não, fomos nós que levamos aquelas atitudes, que resolvemos aquilo, que chegaram, e que se a gente não pensar ali na história daquele jeito, a gente vai repetir os mesmos erros hoje, amanhã e depois, né? Então é trazer a teoria para a nossa vida. E é isso que o Bruno está falando, né? A gente tem que lembrar todos os dias nas nossas atitudes e onde a gente estiver, o que eu estou aprendendo com o Espiritismo. Eu lembro, eu estava essa semana numa reunião lá com meu pai e ouvindo lá teoria, direito sistêmico, não sei o quê. E eu disse, pai, tudo que eu estou vendo aqui, eu aprendo com o Espiritismo. Né? E eu acho que veja como a gente usa o Espiritismo em tudo, né? A maneira de você tratar as pessoas, de você entender que uma pessoa não vai ser só má, uma pessoa não vai ser só boa, que uma pessoa não é vítima, que o outro não é o vilão, que não sei o quê, né? A gente trazendo isso para o direito, veja, para que a gente consiga começar a pensar, né? E eu estava falando assim, uma das pessoas que começaram com esse sistema no direito, dizendo que você entenda que você não pode julgar a pessoa, né? E eu vi Haroldo falando isso também, né? Diz que Haroldo disse que quando passou, foi estudar magistratura e tal, que uma das professoras dele chegou para ele e disse, olha, você nunca vai julgar uma pessoa, você vai julgar um processo. A gente não julga pessoas. Então, são coisas, veja, a gente está trazendo esses ensinamentos morais para o nosso dia a dia. Se a gente não conseguir colocar isso em tudo, né? E a gente vai falar do Espiritismo. A gente está aqui, eu esqueço, estou estudando Espiritismo, eu esqueço que eu sou uma pessoa, um ser humano imperfeito, com as minhas falhas, com as minhas dificuldades, com os meus sofrimentos e angústias, acessível a estar sendo influenciada por espíritos bons e espíritos ruins, vai depender de mim, né? E eu acho que todo espírito que comunica comigo é um espírito superior, né? E eu acho que eu tenho que falar tudo que o irmão está dizendo para mim, ó, fulano é assim, assado.
sem pensar que eu posso estar sendo obsidiada, eu posso estar sendo usada por um irmão para falar alguma coisa para outro, né? E, quer dizer, a gente aqui dentro da casa está estudando e não aprende, não entende, né, o que a gente está fazendo. Não tem esse crivo, esse raciocínio de entender que tudo tem, né? Para que eu vou falar o futuro, né? Para que eu vou ficar dizendo, porque eu tenho que mostrar que eu sou médium, maravilhoso, poderoso, para trazer aquele misticismo, né? Aquelas superstições que a gente tem. Então, se a gente não tiver cuidado, a gente vai levar o espiritismo para a Idade Média da Igreja Católica, né? Quando a Igreja Católica está se renovando, se modificando, colocando essas coisas de lado, a gente que está começando, veja quantos anos a Igreja tem, quantos anos nós temos enquanto espiritismo, né? Se a gente não aprender com eles também, né? Tudo que trouxeram. E o espiritismo existe porque eles trouxeram até aqui essas ideias cristãs, né? E a partir dali a gente vai levando para frente. Se distorceram, se fizeram errado, se fizeram é outra história, mas a gente está pegando ali a essência e continuando com ela. Então a gente tem que lembrar sempre dessa essência, né? Então esse estudo dos Hebreus é interessante, esse estudo da Bíblia é interessante, não sei se nessa vida, mas é interessante, né? O estudo da nossa codificação sempre, para a gente lembrar sempre. A gente vai ler isso aqui 500 vezes e toda vez a gente vai achar uma coisa a mais, né? Uma coisa que puxa a vida. Essa semana eu estava olhando, só para encerrar aqui, essa semana eu estava olhando e eu disse, meu Deus do céu, eu tenho mais que pedir perdão do que reclamar, não é? Você começa a olhar assim, quando eu cheguei aqui há uns 10 anos, 12 anos, sei lá quantos anos, eu fazia, meu Deus, como eu sou sofrida, né? Como a minha vida é triste, como eu passei por dificuldade e não sei o quê, por que isso na minha vida? E o Espiritismo começa a explicar que você não é assim tão santo, que você não é tão vítima, que você não é tão injustiçado, né? E começa a entender, e daqui a pouco você vai vendo, puxa, você começa a estudar isso aqui, né? Meu Deus, eu errei ali, depois eu errei ali, depois eu errei ali, depois eu errei ali. Então, você está colhendo as suas plantações, não é? E reclamando da vida, né? Porque eu achei que eu vou levando e não vou sofrer as consequências das coisas que eu fiz. Fiz por mal, fiz sem querer, fiz de propósito, né? Aí são outras situações, mas fiz. Eu lembro de uma coisa que uma tia me disse, evangélica, eu nunca vou esquecer disso. Minha filha, você fez. Não foi por querer, não foi por maldade, mas fez. Alguém se prejudicou. Então você vai pagar, né? Então, aquilo me doeu tanto. Eu disse, mas eu, né? Não sou má, eu não quero fazer mal a ninguém, não sei o quê. Eu vou ter que sofrer por aquilo. Mas não é, veja, ela é evangélica, né? Como enxerga a coisa maior, né? Muito interessante isso. Amém. E incluiu a culpa, né? Assim, você fez, você prejudicou, mas você bora contornar isso, esquecer, deixar aquilo no passado. Ela foi muito assim, mas a gente, o Espiritismo vai mostrar a gente, né? Que a gente não precisa ficar algemado, que a gente não precisa, né? A gente pode renovar, refazer, né? Para encerrar, porque já estouramos em muito tempo. Essa semana eu conversei com muita gente. Mas acabou, isso é outro slide. Sim, conversei com muita gente e Acabou, viu? Acabou. Eu conversei com muita gente essa semana e na terça-feira eu disse a você, eu conversei com as 4 ou 5 pessoas. Foi incrível. A terça-feira eu não consegui ver nem a palestra, porque todo mundo tinha fila para conversar comigo. Não sei o que foi que houve. É o guru. É o guru. Não, o que eu notei nessas conversas, o que eu extraí dessa conversa, as pessoas. Não, pode continuar. As pessoas dizendo assim, no geral, como é que isso acontece no centro espírita? Como é que tem esse tipo de comentário? Como é que existe isso? Eu disse, é o ser humano. Entenda que é o ser humano. Somos nós que fazemos do centro espírita. Não tem nenhum anjo aqui, não tem nenhum ser perfeito. Nós estamos aqui para nos lapidar. Agora, não desista. Enfrente o problema. Críticas vão vir. Vão tentar botar o pé para derrubar você. Vão, como aqui, como na igreja católica, como num clube social, como na rua, como na família. Tem gente que vai gostar de você, tem gente que não vai. É normal. O que a gente não pode é desistir. E uma outra coisa que eu falei lá embaixo na sala de aula, e Bruno até falou, vamos estudar, gente.
Vamos estudar, porque eu estou ouvindo espíritas antigos falando cada tolice, cada coisa absurda, que essa pessoa não está estudando nem a codificação, nem o evangelho. Então são coisas que eu disse, quando eu vi uma coisa, não, eu não acredito que essa pessoa disse isso. Então, a gente tem que estudar. Não tem outro caminho, não. Estudar, saber interpretar, e se tiver dificuldade, estudar em grupo. Porque o meu acho que é desse jeito. Quando eu escuto Teresa dando uma interpretação dela, eu digo, epa, a interpretação que eu estava dando não está tão boa. A de Teresa tem mais lógica. E aí eu vou aprendendo com os outros. Não é aquela pessoa que lê, eu entendi assim e acabou-se. Não adianta Teresa Michelin dizer porque eu não aceito o que eu li e o que eu entendi que é o certo. Não. Razão, lógica, debate, para que a gente sair melhor. Mas nós somos o ser humano. Nós é que fazemos essa casa. Se a gente desistir no primeiro entronchar de boca, a gente não vai viver em canto nenhum no mundo. Muita paz a todos. Próxima semana nós temos Tereza. Não, a próxima 14, aula. dia 14. Quinta ela vai marchar. Ela vai marchar na parada. Não desculpa, não, né? Essa semana é feriado, né? 7 de setembro, aí a gente vem na outra, dia 14. com Tereza sobre Ela vai proibir. A proibição de invocar os mortos. Ela vai proibir a gente de evocar os mortos. finalizamos a primeira parte. Olha que coisa mais linda! É. E assim chegamos ao final de mais um estudo do livro Céu e Inferno. E eu peço a Bruno que faça a nossa prece final. Assim seja. Deus e a equipe espiritual amiga que aqui se faz presente, agradecemos mais uma vez tanta assistência e tanto amor, que esse estudo que vem sendo conduzido com muita dedicação e com muito respeito, ele possa se perpetuar perante essa casa e que todos esses conhecimentos eles possam aos poucos chegar àqueles necessitados. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, meu Pai, as nossas ofensas, na medida em que nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em entrega em tentação, livrando-nos, Pai, de todos os males e nos abençoando no teu manto de paz, de fé, de luz, de esperança e de bênção. É através dessa rogativa a Deus e a equipe espiritual amiga que a gente passa a palavra para a nossa amiga Teresa, que está à frente da direção dos trabalhos da noite de hoje. Agradeço, Senhor, e a toda a espiritualidade que esteve conosco hoje e que está conosco sempre. Uma boa noite a todos, um bom retorno para os seus lares. Assim seja. Aí, Teresa, agora eu vou parar de não falar.